E começamos agora mais um Café com o CEO, onde eu, Alexandre Velilla, sempre trago um empresário, um executivo, líderes em suas indústrias para falarmos sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e carreira. E hoje eu tenho a grata satisfação, a honra de receber e falar com Denis, CEO da TOTVS. Denis, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com você também. Denis, quero começar quente esse bate-papo. Me conta, você assumiu a presidência da TOTVS 2-3 anos atrás no lugar do Laércio. E o Laércio foi para o Conselho de Administração. Como tem sido essa jornada? Olha, tem sido maravilhosa. Na verdade, a TOTVS é uma empresa listada em bolsa já há muitos anos, né? Desde 2006, e ela já tem uma governança muito bem estabelecida, é o que se chama de uma corporation, 85% do capital dela é pulverizado em bolsa. Então, o processo de transição, de sucessão do Laércio foi um processo muito bem pensado, muito bem discutido, onde o Conselho de Administração, que tem a maior parte dos seus membros como sendo independentes, também atuou muito de perto. Então, a gente teve e continua tendo um processo muito tranquilo, muito maduro e que gerou muito valor para a companhia. Então, pelo menos por enquanto, tem sido uma jornada muito gostosa. E, Denis, você tem estado aí no ramo de tecnologia há muitos e muitos anos, né? Você ingressou em 1999. Conta um pouquinho dessa trajetória e como foi chegar a número 1 da empresa. Olha, faz 22 anos, né? Parece que começou ontem para mim, mas eu sempre tive um sonho de empreender, né? E na minha cabeça, sem dinheiro, né? Na época, com 20 e poucos anos de idade, o único setor que eu imaginava ser possível tentar começar algum negócio que poderia ser um negócio muito importante era exatamente de tecnologia. Eu tinha morado alguns anos antes, por alguns meses nos Estados Unidos e tinha pegado exatamente o início do boom, da primeira onda de internet, né? Quando surgiu ali Yahoo, próprio Google, Amazon, eBay. E ali eu tive essa ideia de que em algum momento, se surgisse a oportunidade, eu tentaria criar um negócio de internet no Brasil também. E aí, em 99, surgiu essa oportunidade. Eu consegui encontrar um maluco que aceitou fazer um aporte de capital no que era um projeto ainda, né? Um belíssimo PowerPoint. E aí consegui, então, criar o que era chamada da Gibraltar.com, que era uma empresa de e-commerce focada em leilões online, assim como era o Mercado Livre, por exemplo, lá no começo, a própria eBay, né? É o grande modelo disso nos Estados Unidos. Então, isso foi fundado lá em 99, foi um grande sucesso nos primeiros meses, mas depois veio o estouro da bolha da Nasdaq, e aí todos esses primeiros negócios de internet, pelo menos a grande maioria, acabaram naufragando, e a Gibraltar foi uma das que infelizmente naufragou. Mas foi um aprendizado muito legal mesmo, e que serve para mim até hoje. Boa parte, eu diria, da experiência, do couro grosso mesmo, né? Da capacidade de tomar decisões e suportar pressão, que obviamente é muito grande, veio dessa época, né? Claro que não é só esse aspecto, mas eu diria que esse foi um aprendizado que me ajudou indiscutivelmente a conseguir chegar nessa posição que eu cheguei hoje. Olha, pessoal de casa, que bacana esse relato, com humildade, do Denis, que é CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, que é com os erros, que é nas dificuldades, que é nos desafios, nas quedas, que a gente aprende e a gente cria todo esse coro para que a gente tenha uma vida de muito sucesso, muita prosperidade nos projetos seguintes. E falando em projetos seguintes, Denis, conta um pouquinho da TOTVS, como que ela está posicionada, maior empresa de tecnologia brasileira, e quais são os desafios que vêm pela frente?
Olha, os desafios são gigantes, né? Porque o Brasil ainda é um país muito carente em termos de tecnologia, em termos de produtividade. E a TOTVS, ela tem como grande missão exatamente ajudar as pequenas e médias empresas desse Brasil, né? Em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer segmento da economia. Essa é a grande missão que a gente tem: ajudar pequenas e médias empresas a serem mais produtivas, a serem mais eficientes. A gente tem o nosso mote que diz que a TOTVS acredita no Brasil que faz, né? E o nosso dia a dia é feito exatamente disso. São 40 mil clientes que a gente tem no Brasil inteiro, são 40 mil empresas que geram aí em torno de 8 milhões de empregos, né? Que sustentam 8 milhões de lares, que equivalem a 15% do total de moradias do Brasil. Essas 40 mil empresas que a TOTVS serve, elas tiveram receitas nos últimos 12 meses que equivalem a 1/4 do PIB brasileiro. Então a gente costuma brincar que se a TOTVS parar, o impacto na economia possivelmente é maior do que o próprio impacto que a Covid criou na economia, né? Então essa é uma responsabilidade gigante que a gente tem e a gente está muito consciente dessa responsabilidade. Agora, olhando para o futuro, né, o que a gente vê é a construção de um ecossistema, como nós chamamos. E esse ecossistema é um ecossistema formado por 3 dimensões. Uma dimensão de gestão, formada pelos softwares de ERP, os softwares de RH que nós temos, aplicações verticais também. Uma segunda dimensão mais nova, que é a dimensão de TechFin, onde a gente junta exatamente tecnologia com serviços financeiros, né? Se aproveitando de todo esse processo de desregulamentação dos serviços financeiros, de busca pelo Banco Central, por exemplo, de uma maior concorrência nesse mercado. Então a gente acredita que juntando esses 2 elementos de tecnologia, principalmente Big Data, com serviços financeiros, a gente consegue uma jornada muito melhor para o nosso cliente em serviços financeiros e um custo muito mais baixo também, né? E a terceira dimensão é a dimensão que a gente chama de Business Performance. As soluções de Business Performance, para nós, são as soluções que ajudam o cliente a vender mais, né? Então, na hora que a gente junta esses 3 elementos, gestão, serviço financeiro, Business Performance, a gente acaba tendo o que a gente chama de um abraço nas necessidades do cliente, principalmente essas empresas de pequeno e médio porte que eu comentei, muito mais forte. A gente consegue agregar um valor para essas empresas muito maior. E isso, mais uma vez, é a essência do que a TOTVS se propõe a fazer. Eu queria aproveitar, Denis, eu sou um cliente no seu app da TOTVS, o nosso RP é TOTVS, é uma ferramenta, um software super poderoso e o atendimento da equipe primoroso. Então eu queria aproveitar aqui o ensejo e dar um parabéns para você e para todo o time da TOTVS. Realmente vocês fazem a diferença na economia brasileira. E queria aproveitar o gancho. Em meu nome, em nome da TOTVS e em nome de todo o time. E queria pegar o gancho, Denis. Conta um pouquinho a pandemia. Chegou a pandemia, pessoal home office. Como que a TOTVS se adaptou a esses novos tempos? Tanto do ponto de vista dos clientes, quanto do ponto de vista dos colaboradores. Olha, foi um desafio enorme que nós tivemos, né? Eu acho que todas as empresas acabaram passando mais ou menos por isso, mas no caso da TOTVS, na medida em que, como eu falei para você agora há pouco, a gente atende 1/4 do PIB, né? E tem a responsabilidade de fazer esse 1/4 do PIB rodar todos os dias, né? Pagar suas contas, receber o que tem para receber, fechar o seu balanço, pagar os seus impostos, controlar os seus estoques e vendas. A gente tinha a obrigação de continuar rodando absolutamente da mesma maneira todos os dias, né? Então, eu diria que o primeiro trabalho, a primeira tarefa que nós tivemos foi garantir que os nossos mais de 7 mil colaboradores conseguissem trabalhar com eficiência, com produtividade, né? Então, se não me engano, lá no dia 18 de março do ano passado, a gente simplesmente fechou todos os escritórios e colocamos essas mais de 7 mil pessoas trabalhando de casa. E a sorte, ou até mesmo um pouco de preparação prévia mesmo, né? A gente já tinha boa parte, para não dizer 90 e poucos % desse pessoal já com notebooks,
já com capacidade de conexão remota com qualidade muito grande, a gente já tinha toda uma estrutura de nuvem muito preparada. Então, tudo isso nos permitiu muito rapidamente voltar ao mesmo nível de eficiência e de produtividade trabalhando remotamente que nós tínhamos trabalhando no próprio escritório. Então, esse foi o primeiro grande desafio e, obviamente, foi um desafio que a gente conseguiu entregar de maneira completa. O segundo grande desafio foi a gente continuar conseguindo operar e crescer, né? A gente tinha uma preocupação muito grande se a gente conseguiria continuar vendendo, se a gente continuaria conseguindo implantar um cliente, né? Você, como cliente no seu LEP, sabe muito bem que quando você faz uma venda, depois de vender, você precisa fazer o projeto de implantação, e é um projeto sempre complexo, leva semanas, eventualmente meses, para que esse projeto seja implantado. E você fazer isso totalmente de maneira remota era um desafio muito importante. E a gente conseguiu realmente, com uma metodologia de trabalho nova, com um grau de dedicação muito grande do nosso time e, obviamente, com o apoio também dos próprios clientes, a gente conseguiu atingir mais de 90% de implantações remotas. Então, essa foi uma segunda grande conquista. Uma terceira grande preocupação era exatamente se os nossos clientes teriam condição de continuar operando e, por consequência, nos pagando, inclusive, né? Todo mundo, naquele começo, principalmente, primeiro, segundo mês, tinha dúvida se a economia continuaria funcionando efetivamente, né? Então, nós nos preparamos para isso. Obviamente, fomos atrás de garantir a saúde financeira, o caixa, efetivamente da TOTVS, para que a gente tivesse capacidade de prosseguir a nossa vida por meses, eventualmente sem receber dos nossos clientes. Mas, graças a Deus, a gente teve a grata surpresa de que os nossos clientes tiveram uma resiliência durante a pandemia muito boa. O nosso nível de inadimplência, por exemplo, se manteve muito próximo do nível histórico de inadimplência. Ficou comprovado que os nossos clientes são clientes muito sofisticados e clientes com uma capacidade de operar muito boa, né? Então, a gente acabou tendo essa grata surpresa que nos ajudou a manter o nível de investimento, o nível de qualidade, o nível de eficiência durante toda essa pandemia. Óbvio, né? Hoje, olhando aí já basicamente 14 meses operando dessa maneira, eu diria para você que a TOTVS é uma outra empresa. A gente já consegue operar de maneira remota praticamente em tudo que a gente faz, né? A gente continua tendo 99,5% do nosso time trabalhando de casa. Eu não vejo, pelo menos no curtíssimo prazo, uma perspectiva disso mudar, né? Eu acho que até que todos se sintam plenamente seguros, esse trabalho remoto ele vai continuar. Então, isso significou que a TOTVS teve que passar nesses 14 meses por uma transformação digital parecida com a própria transformação digital que os nossos clientes e mesmo os consumidores, de maneira geral, tiveram que passar. E isso eu acho para o bem, né? Eu acho que a empresa e a economia como um todo vão sair mais fortalecidos, mesmo que, claro, a gente olhando para trás, torcesse muito para que uma pandemia como essa e todo o sofrimento que isso trouxe para todo mundo não tivesse acontecido. Mas eu sou um otimista e confio demais no Brasil e nas empresas brasileiras e acho que não só a TOTVS, mas a maior parte dos nossos clientes, a maior parte das empresas brasileiras vai sair muito mais fortalecida e com um modelo de trabalho e um modelo de operação ainda melhores do que já tinham. Meus parabéns, Denis, por essa jornada que vocês têm dentro da TOTVS e por esse viés, né, de sempre pensar em business com uma visão bastante otimista e sempre trazendo para dentro da companhia soluções poderosas. Eu queria falar um pouquinho de inovação. Quais são os projetos dentro da TOTVS que se relacionem com startups? Aqui dentro do Inova 360, a gente tem o Batalha das Startups, é um reality show, a gente viveu o ano passado a primeira temporada,
vamos no segundo semestre para a segunda temporada. Então, esse mundo de startups, como que a TOTVS olha e como que ela está operando? Olha, a gente tem uma atuação com startups muito extensa, né? A gente vê esse fenômeno das startups como algo extremamente positivo para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, inclusive, porque eu acho que o impacto das startups não é só econômico, né? Na medida em que as startups representam aquilo que há de melhor no sentido de se correr risco, de se assumir responsabilidades. Isso traz muitos benefícios sociais, inclusive, né? O Brasil é um país que precisa de empreendedorismo e, de novo, as startups eu acho que têm um papel absolutamente bonito e maravilhoso nessa construção de uma sociedade mais... Que toma mais risco, né? Você acabou de parabenizar a TOTVS. Eu faço questão aqui de parabenizar os empreendedores e as startups de maneira geral. Precisa ser bastante corajoso e precisa se confiar muito em si próprio, no seu time, no país, para você criar uma startup, né? Então, a nossa atuação ela é extensa. A gente tem uma série de iniciativas nesse sentido. A gente tem, por exemplo, o IDEXO, né, que é uma espécie de incubadora que nós temos dentro da própria TOTVS, que faz esse relacionamento com dezenas e dezenas de startups. A gente, no passado, já ofereceu espaço físico, faz trabalhos de mentoria. A gente tem parcerias que nós fazemos com as startups para que elas consigam ter um desenvolvimento muito mais rápido. Obviamente, a gente tem uma troca de experiências muito grande também. A gente tem uma outra iniciativa que é o IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social. É uma iniciativa que nós fundamos, a TOTVS fundou há 23 anos, no sentido de treinar e preparar jovens carentes, milhares de jovens carentes em tecnologia. E isso, obviamente, ajuda a você criar uma mão de obra mais qualificada em tecnologia e para que as startups, obviamente, se beneficiem disso também. A gente tem o nosso M&A, que faz com que a gente tenha comprado, por exemplo, a RD Station, como você comentou, que nós tenhamos comprado a Tail Target no começo desse ano também, que era uma outra startup. Então, são diversas iniciativas que nós temos, além, obviamente, de muitas parcerias e um relacionamento extenso aqui, não só meu, mas de boa parte dos executivos da TOTVS no sentido de trocar experiências e conhecer o que as startups fazem e o valor que elas podem trazer, mesmo por uma empresa tão grande e já tão experiente como a TOTVS é. É gratificante quando a gente vê um empresário, um executivo, CEO da maior empresa de tecnologia do Brasil, falar de um projeto social da qual ele está pessoalmente engajado e trazendo educação, a educação tecnológica para as pessoas carentes, porque só através da educação o Brasil vai se transformar num país desenvolvido e a melhor ferramenta de igualdade social. Denis, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. E vou tentar aqui um spoiler com você. Comenta um pouquinho de inovação, o que está por vir, tanto na TOTVS como nesse mercado. O que tem de novidade aí que a gente pode esperar? Olha, eu diria que a inovação é a chave do sucesso para a TOTVS, né? No mundo de tecnologia em particular, se a gente não estiver inovando, a gente não consegue ir para frente. Então, isso é algo absolutamente fundamental para nós. Hoje, as principais apostas que nós temos, elas estão ligadas à transformação digital das empresas. Então, fazer com que os nossos clientes consigam ir para a nuvem de maneira bem-sucedida, fazer com que eles consigam ter um uso de Big Data, o uso de inteligência artificial. Tudo isso faz uma diferença, pode trazer uma vantagem competitiva para as empresas muito forte. Quando a gente olha, por exemplo, em TechFin, né, os serviços financeiros ligados à tecnologia, você poder usar o Big Data, por exemplo, no sentido de ter uma aprovação de crédito muito mais rápida, num limite de crédito muito maior
e com um custo muito mais baixo, porque você está usando informações, dados que são o que nós chamamos de dados quentes, dados transacionais, que não são aqueles dados estáticos de balanço que olham para o passado, são dados que estão olhando o presente, né? Então isso pode trazer uma revolução, e já está trazendo uma revolução muito grande para serviços financeiros, por exemplo, que são produtos com um custo hoje ainda muito alto e uma ineficiência muito grande. Mas a coisa não para por aí. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de também poder dar uma jornada para o consumidor completamente diferente. A gente está falando de omnicanalidade, você não ter mais a diferença entre comprar na loja física ou comprar no e-commerce, você poder fazer essas transações de uma maneira absolutamente integrada, você garantir que os estoques, por exemplo, sejam estoques que conversam independentemente do canal, você começar a trabalhar a eliminação do que se chama da quebra de estoque, por exemplo, nas lojas, ou seja, são temas que vão trazer um grau de eficiência e uma jornada para o consumidor completamente diferentes da que a gente se acostumou nos últimos anos. E claro, de novo, isso é a inovação na sua essência. Denis, eu tenho certeza que o pessoal lá de casa está se perguntando: Denis, como é que eu faço para passar pelo processo de contratação da TOTVS? Vocês, né, com esses investimentos bilionários, vocês, com essa carência que a gente tem de mão de obra no Brasil, relacionada principalmente à tecnologia, como que funciona o processo seletivo? E as pessoas que estão em casa, que querem, né, e que almejam trabalhar um dia na TOTVS, qual que seria o caminho? A dica direto do presidente da TOTVS. Olha, antes de dar a dica, deixa eu contar e colocar mais água na boca aí das pessoas. A gente contrata centenas e centenas de pessoas todos os meses, né? Mesmo durante a pandemia, se não me engano, a gente contratou mais de 1.000 pessoas no ano passado. Então, a TOTVS é uma empresa que segue num ritmo muito forte e uma das grandes preocupações que a gente tem é exatamente em reter e atrair talentos, né? Agora, a dica, ela é muito simples. A TOTVS, ela está presente aí em todas as redes sociais, em todas as mídias sociais, tem um site também extremamente bem desenvolvido, que acabou inclusive de ser repaginado completamente. Então, o jeito mais fácil é acompanhar, é seguir a TOTVS no seu próprio site e nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, estamos em todos eles. E ali a gente vai dando todas as novidades, inclusive sobre oportunidades, sobre vagas. Então, quem tiver interesse, nós estamos absolutamente abertos para receber os currículos e os contatos. Excelente, Denis. Agora, infelizmente, a gente está chegando ao final dessa aula que a gente teve aqui com o Denis, presidente da TOTVS. Mas antes de terminar, Denis, eu queria que você compartilhasse com o pessoal lá de casa uma experiência que você teve, positiva e profundamente, que impactou a tua carreira, e também mandasse já uma mensagem final ao pessoal lá de casa. Eu acho que eu vou contar essa experiência que eu falei no começo, né? De ter fundado uma empresa num momento onde era raro isso acontecer, né? O Brasil não tinha ainda esse cenário de startups que existe hoje, né? Uma quantidade de investidores prontos para investir. Então, eu fundei essa empresa lá em 99, num cenário bem diferente do cenário de hoje. Tive esse salto muito rápido para cima, mas depois com o estouro da bolha da Nasdaq, né, houve uma queda muito forte. Foi uma empresa que durou, grosso modo, um ano, exatamente um ano. Eu fundei ela no começo de novembro de 99 e encerrei as atividades dela no final de outubro do ano 2000. E essa foi uma experiência, óbvio, muito dura enquanto eu estava vivendo,
mas que trouxe realmente um grau de aprendizado e de percepção de que você não controla todos os fatores, né? Esse é um aprendizado que eu considero extremamente importante. Muitas vezes as pessoas acham que autoconfiança é você achar que você controla tudo, né? Todos os fatores. E na minha cabeça é bem diferente disso, né? Você acaba tendo muita coisa que você não controla, você precisa ter muita resiliência, você precisa ter um time do teu lado te ajudando e você precisa ter, de certa maneira, sorte também. Óbvio que a sorte não aparece sem esforço e ela não funciona sem muito esforço, mas ela também tem o seu peso. Então, eu acho que essa é a grande experiência que eu posso passar, né? De você se esforçar, você ter resiliência, você ter um time, mas você também tem um pouquinho de sorte. Isso sempre ajuda. Denis, como eu disse, chegamos ao final dessa entrevista. Bárbara, muito bacana. Gostaria de te agradecer demais por todos esses insights que você compartilhou com a gente. E te espero numa próxima oportunidade aqui, porque seguramente, ao longo dos próximos meses, a TOTVS vai ter muitas aquisições, vai ter muita novidade, e eu te espero para você contá-las aqui para a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado, foi um enorme prazer. O Café com CEO é um oferecimento do CEOLEP, a melhor escola de idiomas do Brasil. Um futuro cada vez melhor com menos fronteiras.